Paulo. Tem a Rua Augusta em São Paulo lá, né? Mas ali, né? Ali é outra parada, né? Ali é diversificado, ali tem para todos os tipos, todos os gostos, né? Não, tem tudo, por isso eu tô falando, é tudo, é tudo. É tipo a Lapa no Rio, assim, sabe qual é? Não, eu sei. Então, mas São Paulo tem isso de bom. São Paulo, você consegue, assim, normalmente, né? Você consegue identificar os pontos específicos de cada coisa. Até a parte que é mais violenta, ela é bem localizada em São Paulo. Dificilmente você vai ter, assim, não vou dizer que não vai ter roubo na grande capital, vai ter, mas é muito localizado, né, em São Paulo. Aí a grande questão do Rio, né, hoje em dia até que eu acho que deu uma leva melhorada, ou a mídia está pegando menos pesado, não sei. Mas o Rio, ele tem muita comunidade, né, assim, então todos os bairros do Rio, praticamente, quase todos os bairros do Rio tem alguma comunidade, inclusive na Zona Sul. Né, a Zona Sul, ela é cheia de, por exemplo, São Conrado, Rocinha, né, o Leblon tem o Vidigal, Cantagalo, Dona Marta em Botafogo, né, Ipanema também pega um pouco. Então, assim, porque tem a parte que é virada para o mar, que é onde tem um cartão postal, mas se você fizesse aqui, ó, é só comunidade, o pessoal só tira foto do mar, né? Não, mas é bonito, não há dúvida disso, mas se você tirar do outro ângulo, você fala assim, ué, que merda é essa, cara? Então, assim, tem esses... Então, a voz tá boa aqui? Vamos lá? Vamos voltar? Galera, então vamos começar a falar sobre balanço patrimonial. Dependendo de como a gente evoluir aqui, a gente consegue voltar um pouco mais tarde do almoço, tá? Mas vamos manter aquele padrão de acabar meio-dia, a princípio voltar 1h, 1h10, mas vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, balanço patrimonial, sem dúvida alguma, a demonstração contábil mais importante de uma empresa. Por que eu estou falando isso? Porque no balanço patrimonial eu evidencio a situação patrimonial, aspectos, vamos lembrar, qualitativos e quantitativos. É a chamada de uma demonstração estática. Por quê? É como se eu estivesse tirando uma foto do patrimônio de uma entidade num determinado dia. Normalmente no final de cada exercício. Normalmente em 31 de dezembro. Só que nós falamos que final de exercício não é igual a ano civil. Eu posso finalizar o meu balanço em 31 de dezembro, mas não é obrigatório. Ok para vocês? Beleza? Tá? Bom, então eu tiro uma foto do patrimônio, então eu evidencio a situação patrimonial, financeira e dependendo até a econômica, porque o resultado da DRE vai para o balanço patrimonial, né? Então eu tiro uma foto da situação da empresa, tá? Então ela é chamada de demonstração estática. Por quê? Porque ela tirou uma foto em determinado dia. Ok para vocês? Tá? Então o balanço patrimonial, tecnicamente falando, agora a gente vai falar tecnicamente. Não vai falar mais de patrimônio de uma maneira mais genérica. Ativo é bens e direitos. Ok, é sim. Mas, tecnicamente falando, o balanço patrimonial tem essa estrutura aqui. Ou seja, ele é composto de ativos e passivos, tá? E o patrimônio líquido, obviamente, né? Ativo, representado por ativo circulante e não circulante. Qual é ou quais são as características de um ativo circulante? Pela Lei 6.404/76, os ativos, né, de uma maneira geral, sem ser o circulante, mas os ativos de uma maneira geral, devem ser apresentados ou representados por ordem decrescente de liquidez. Significa dizer que o mais líquido primeiro e o menos líquido depois. Então, o primeiro item que normalmente é evidenciado ou enxergado no balanço patrimonial é a conta caixa. Ou, se for dividido em subgrupos, o subgrupo disponibilidade aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, sei, porque o caixa é o mais líquido de todos, vocês concordam? Se você falar assim, o que você tem de dinheiro hoje aí? Eu tenho na carteira R$50. Então, esse é o mais líquido que eu tenho. Eu tenho dinheiro no banco, tenho investimento, mas assim, o mais líquido é o caixa, então ele precisa aparecer primeiro. Ok? Tá? Então, é liquidez decrescente de liquidez, do mais líquido para o menos líquido. Maravilha? E no passivo, ele é apresentado ou representado por ordem decrescente de exigibilidade. Lembra dos passivos exigíveis? É um passivo exigível aquele que é exigido pelo terceiro.
Então, eu vou representar por ordem decrescente de exigibilidade. Os passivos que vencem primeiro ou que serão exigíveis primeiro vão aparecer primeiramente. Justamente para eu analisar o quanto eu tenho de caixa hoje para pagar minhas dívidas de curto prazo. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Agora, o CPC 26 trata de apresentação das demonstrações contábeis. Então, ele vai um pouquinho além, ele fala de algumas outras possibilidades aqui de mensuração. Só que lá, ele fala que tanto ativo e passivo podem ser apresentados por ordem de liquidez. Olha que interessante. Ele não fala de exigibilidade para passivo, mas o liquidez do passivo significa justamente a exigibilidade. Ou seja, é a questão de pagar primeiro. Então, ele fala, só chama de liquidez. Ou por natureza do tipo de ativo. Então, ou seja, os ativos circulantes segregados dos não circulantes e por tipos de naturezas que existem, as naturezas diferentes de cada ativo. Então, ele cria um cenário um pouco mais genérico aqui, o CPC 26. A ideia é não conflitar, porque a Lei 6.404, ela foi elaborada para atender as empresas de capital aberto. Bacana? E o CPC 26 para atender as normas internacionais de contabilidade. Então, uma empresa de capital aberto que precisa atender a Lei 6.404 e também o CPC 26 vai tentar mesclar essas informações, sem prejudicar nem a Lei 6.404 e nem deixar de atender o CPC 26. Ok para vocês? Beleza? Tá? Bom, então, quais são os itens de ativo circulante para a Lei 6.404? Aqueles itens que já são caixa, já são disponibilidades, ou se converterão em caixa, ou vou ter o direito de utilizar no curto prazo. Ou seja, uma venda que eu faça, que eu vou realizar em dinheiro no curto prazo, ou um direito de usufruir de um serviço seguro, por exemplo, né? Falamos antes sobre isso, né? De usufruir também no curto prazo. Ou seja, então, curto prazo é item fundamental para ser circulante, tá? E eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Ou que ele seja consumido ou realizado dentro do ciclo operacional da entidade. O que é o ciclo operacional de uma entidade? Ciclo operacional, basicamente é o somatório do prazo médio de estocagem com o prazo médio de recebimento. O que significa isso? O tempo que a empresa demora para ver a cor do dinheiro dentro da sua atividade operacional. Por que eu estou falando isso? Supondo que a empresa demore 30 dias entre estocar e vender o seu produto. Depois que ela vende, ela demora mais 30 dias para receber. Então, seu ciclo operacional é de 60 dias. Só que existem empresas, nós comentamos sobre isso, que têm ciclos operacionais muito diferentes do normal. Construtoras, estaleiros, que, ou seja, o tempo que ela demora para construir, vender e receber, às vezes é 2 anos, 3 anos. Agora, se esses 2, 3 anos de fato forem, né, considerados como ciclo operacional da empresa, olha que interessante, nessas atividades específicas, o circulante vai ter relação com o ciclo operacional. Ou seja, o que a norma fala? Se o ciclo operacional for maior do que o exercício social, vale para efeitos de circulante o ciclo operacional. É que o exercício social normalmente tem duração de 1 ano, ok? Podem ter situações que o ciclo operacional seja maior do que 1 ano. Nesses cenários específicos, a maioria das empresas, eu posso garantir, que o ciclo operacional é menor do que 1 ano. A maioria das empresas. Mas nessas empresas que eu estou citando, especialmente falando, onde o ciclo operacional for maior que o ciclo social, vale para efeitos de circulante o ciclo operacional. Então, se a banca vier falando, uma construtora tem ciclo operacional de 3 anos, ela tem uma duplicata para receber daqui a 2 anos. Esse recebimento é o quê? Longo ou curto prazo? Curto prazo. Ok para vocês? Oi? Não.
Não. O que acontece? Não, calma aí, vamos lá. No caso específico de construtoras e estaleiros, o ciclo operacional pode ser superior ao exercício social. Na 98% das vezes, não é. Normalmente, o ciclo operacional ele é menor do que um ano. Dificilmente uma empresa espera um ano para receber sobre os seus... Entendeu? Dificilmente. Mas nos casos em que sim, esses 3 anos serão considerados curto prazo para esta empresa específica. Ok para vocês? Beleza? Então, somente nesses cenários, mas é exceção. Mas eu preciso trazer exceções, porque as bancas às vezes gostam de trazer exceções. Mas, em regra geral, precisa obedecer o exercício social para ser curto prazo ou não. Legal? Tá? E o que é curto prazo na contabilidade de uma maneira geral? Vai até o término do exercício social seguinte. Então, considerando o ano 2021 que nós estamos ainda, todo valor a ser recebido, ou valor a ser pago, ou direito a ser consumido, ou utilizado, ou usufruído, que seja até 31 de dezembro de 2022, é considerado curto prazo na contabilidade. Aí você me perguntou, então é um ano só? Lembra que você perguntou? Depende do ponto de vista. Se eu estiver me referindo a janeiro de 2021, são quase 2 anos. Se eu me referir a 31 de dezembro, é um ano. Então, ou seja, eu tenho até 31 de dezembro de 2022 para considerar o item como curto prazo, se eu estiver me referindo a 2021. Tanto que, quando eu finalizar 2021, passar a ter como referência 2022, 2023 passa a ser o quê? Curto prazo, porque minha referência agora é 2022. Ok para vocês? Beleza? Tá? Então, ou seja, pela Lei 6.404, itens de circulante, de valores que já são recursos financeiros, ou que serão convertidos em valores financeiros, ou direitos a serem realizados no curto prazo, ou durante o ciclo operacional da empresa. Beleza? E no não circulante, são aqueles itens que serão consumidos, realizados ou recebidos no longo prazo, ou posteriormente ao ciclo operacional da entidade. Se o ciclo operacional da entidade não conseguir ser mensurado com confiabilidade, sugere-se que ele seja de um ano. Sugere-se que ele seja exatamente igual ao CIS social. Beleza? Tá? E de acordo com o CPC 26, além das informações já descritas pela Lei 6.404, também é considerado um ativo circulante, né, ou um passivo circulante, aquele que é mantido essencialmente para venda. Ou seja, ele não entra no mérito se ele é recurso financeiro ou se ele vai ser convertido em curto prazo. Se aquele item é adquirido com o intuito específico para ser negociado para venda, vai ser circulante. Por quê? Sugere-se que a venda vai ser praticamente imediata, ou pelo menos no curto prazo. Então, lembra que eu falei que aquele imobilizado que ele vai passar a ser vendido, ele sai do imobilizado e sobe para o ativo circulante, porque ele passa a ser o quê? Um ativo não circulante mantido para venda. Então, ele passa a ser um ativo circulante. Olha que interessante isso, né? Então, ou seja, é uma adição, uma inclusão de uma informação do CPC 26. Tá? E ele fala também de outras situações aqui, que é o seguinte, por exemplo, essência sobre a forma. Se eu tenho um passivo circulante ou um ativo circulante que contratualmente esteja para pagar no longo prazo e eu tenha a intenção e a probabilidade seja alta de eu liquidar ou receber no curto prazo, por mais que contratualmente seja no longo, eu tenho que reclassificar para curto. Por quê? Essência sobre a forma. E da mesma forma que se eu tenho contratualmente um item de curto prazo, mas a empresa tiver condições, de rolar a dívida, de conseguir postergar essa dívida, ela vai reclassificar como não circulante. Ou seja, essência sobre a forma. Ou seja, eu tenho no contrato alguma coisa, mas na verdade a essência vai ser outra coisa. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Então o CPC 26 faz o seguinte, ó, tudo que não é característica de circulante, joga para mim que vai ser não circulante. Ele faz por exceção, na verdade, né? Então,
são formas diferentes de abordar o circulante e o não circulante. Dentro desse contexto, né, vamos analisar aqui alguns itens, né, do ativo circulante. Disponibilidade. Está no material de vocês. Disponibilidades são recursos disponíveis para a empresa naquele momento. O que tem disponível naquele momento ali? O caixa, as contas bancárias sem restrições. Por que sem restrição? Talvez eu tenha um recurso ali que esteja destinado para pagar uma pensão, sei lá, alguma coisa que eu esteja devendo. Então, ele está ali, mas não está disponível para mim. Ele está esperando bater o débito. Então, esse cara aqui não é disponibilidade. Tá? Numerários em trânsito. O que seria numerários em trânsito? O pessoal do LAC vai mandar recurso para uma outra filial da mesma empresa. Numerários em trânsito é disponibilidade. Só está em trânsito. Estou mandando dinheiro de uma filial para outra. Ok para vocês? E está no material de vocês aí. Aplicação financeira de liquidez imediata. O que é uma aplicação financeira de liquidez imediata? É aquela que eu consigo resgatar imediatamente ou em curto prazo. Sugere-se no máximo aí 90 dias. No máximo 90 dias. Para ser curto prazo. Agora, se eu tenho uma aplicação financeira que eu só consigo resgatar daqui a 6 meses, não é mais disponibilidade. Vai ser circulante? Se for em até final do ano seguinte, ok, mas não é disponibilidade, porque não está disponível para mim naquele momento ali. Tudo bem para vocês? Tá? Então, esses detalhes mínimos estão todos no material de vocês. Conta a receber. Parece ser óbvio, são valores que eu vendo a prazo, que eu tenho expectativa de receber no curto prazo. Aí eu posso fazer o quê? Posso fazer aquela perda, né, estimada, que nós falamos ontem. Pode ter a conta redutora de perda estimada, mas são as vendas que eu faço para receber no curto prazo. Beleza? E estoques. Estoques nós falamos ontem, né? CPC 16. Que tipo de estoque uma empresa pode ter? Estoque de mercadoria, se for uma empresa comercial. Estoque de matéria-prima, se for uma empresa industrial. Estoque de produtos em elaboração, imagina vocês terem visto isso na parte de custos. E estoque de produtos acabados também numa empresa industrial. Por quê? Porque por exemplo, a madeira sozinha não vira esse imóvel. Então, ela precisa de transformação, precisa de mão de obra mais custo indireto. Então, ou seja, quando eu requisito a matéria-prima no processo produtivo, eu preciso da baixa do estoque da matéria-prima. Então, ela está em elaboração e processamento. Como ela não foi finalizada ainda, eu tenho que colocá-la no estoque de produtos em elaboração. Quando eu finalizo o processo e vira esse imóvel aqui, vai estar como estoque de produtos acabados ou finalizados. Aí eu só dou baixa através da venda depois. Então, eu tenho 3 tipos de estoque na indústria, pelo menos. Ok? E em algumas empresas prestadoras de serviço, eu tenho estoque de materiais. Que algumas empresas podem utilizar materiais para prestar serviço. Por exemplo, material de limpeza. Uma empresa que, de limpeza, utiliza insumos de limpeza. Então, ela pode ter esses materiais também em estoque. Legal aqui? Bacana? Bom, de estoque, 2 itens a serem observados, tá? Que aí eu tenho que parar para falar com vocês que tem questão disso. Tá? Nós já falamos ontem do CPC 16 em relação ao custo de aquisição, ok? Em relação ao custo de aquisição? Ou seja, é o preço pelo qual eu compro, mais frete, mais imposto não recuperável, não é isso? Menos imposto recuperável se tiver. Se houver algum desconto ou abatimento, também deduzo do custo. Isso ficou claro para vocês, né? Mas, se eu não me falha a memória, eu coloquei já nesse material aí o seguinte, CPC 16, como é que os estoques se mensuram? Pelo custo ou valor realizável líquido. Vou botar aqui, ó. Custo ou valor realizável líquido dos dois o menor. Vê se vai estar na material de vocês aí, por gentileza. Na parte de estoque. Isso. Beleza. Aqui é o seguinte, galera. Aqui já é CPC, tá? Mas estou falando de estoque, então eu tenho que falar sobre isso aqui. Não queria deixar para avançar essa parte, não. Qual é a lógica aqui? Nenhum estoque da empresa pode ser contabilizado ou estar na contabilidade por um valor superior ao seu potencial de gerar caixa. Parece óbvio, né? Comprei por 100. Se eu for vender, eu vendo por 80. Pô, qual é o lucro que eu tenho nessa operação? Nenhum, né? Consegue perceber?
Então, antes que eu gere esse prejuízo, eu já ajusto o estoque para 80. Porra, aí vou ficar no 0 a 0. Então, o que é o valor realizável líquido? É o preço que a empresa venderia aquele estoque, menos os gastos para vender. Quando ela vende estoque, ela não tem gasto para vender? Eu tenho imposto sobre a venda, eu tenho, de repente, uma comissão que eu pague, um frete. Então, esse valor é o valor realizável líquido. Tá? Então, qual é a lógica aqui? Exemplo. Supondo que o custo seja de 100, valor realizável líquido de 80. Custo ou valor justo? Dos dois, o menor. Quem é menor aqui? O valor realizável líquido. Quando isso acontece, a empresa tem que registrar uma perda no estoque no valor de 20. R$ 20 é a perda. Mas perda por quê? Porque esse custo está superior ao potencial daquele estoque gerar caixa. Se eu for vender hoje, eu vou ter prejuízo. Então, eu tenho que ajustar o estoque no máximo ao seu valor realizável líquido. Então, qual é o lançamento que se faz aqui? Débito em despesa, né? Com perda de valor realizável líquido, no valor de 20, crédito de uma conta redutora de valor realizável líquido, vou botar aqui, ó, de redução ao valor realizável líquido, no valor de 20. O que significa isso aqui? Esse débito aqui é uma despesa, e esse crédito aqui é uma conta redutora da conta estoque. O meu estoque no balanço vai estar aqui, ó, R$100, e quando eu faço esse ajuste, menos 20, uma conta redutora. Valorização nunca é adicionada. Porque, na verdade, se você for parar a pensar, né, faz até sentido isso. Da mesma forma que a gente não pode valorizar os nossos imóveis no imposto de renda, eu não posso valorizar os meus ativos imobilizados, né, estoques, né, se houver uma valorização. Por quê? Porque, na verdade, eu quero que o preço de venda seja muito maior que o custo. Até porque, se isso acontecer, o lucro vai ser maior e a empresa vai tributar mais. É isso. Só por isso. Né? Então, ou seja, se o estoque aumenta o seu valor, por exemplo, se aqui o valor realizado foi 380 e o custo for 100, porra, lucro de 280. Vou tributar sobre 280. Ótimo. Então, valorização nunca é ajustado. Agora, desvalorização é ajustado. Para o fisco, eu digo ótimo para o fisco. Para o fisco. Mas é isso. Né? Então, ou seja, aí o que acontece? A desvalorização precisa ser registrada, a valorização não. Tudo bem para vocês? Ok? Tá? Então, esse é um item importante de estoques que a gente precisava comentar com vocês. Um outro item é o seguinte, a gente vai investir um tempinho agora nisso, tá? Porque estoque é sempre questão de prova. Na prova do Cefaz Ceará, foram 3 questões só de estoque. Foi CESP. Tá? Uma delas envolvendo essa definição aqui. Tá? Falou de custo ou valor de mercado. Não é valor de mercado, é valor realizável líquido. Qual é a diferença do valor realizável líquido pelo valor de mercado? Porque aqui é o valor líquido. É o preço pelo qual eu vendo, menos os gastos que eu tenho na venda. Valor de mercado, assim, por quanto eu vendi? Vendi por, sei lá, por 130, mas eu gastei 30, então o valor realizável líquido é de 100. Então, o valor realizável líquido que é o parâmetro para comparar com os estoques, entendeu? Porque é o de fato que sobra para a empresa pela venda daquele item. O valor de mercado é um valor justo, mas ele não é utilizado neste momento aqui. Tudo bem para vocês, por enquanto? Tá? Bom, um outro item fundamental, nós vimos ontem custo de aquisição. Critérios de avaliação de estoque. Agora eu vou investir um tempinho nisso aqui, porque isso aqui ou cai teoricamente ou cai com contas. Tá? Na Cefaz Ceará caiu teórico, tá? Então, como é que funciona aqui? Vocês concordam que uma empresa que tem estoque em grandes quantidades, ela vai comprando os itens em vários momentos do ano, né? E o Brasil tem uma tendência o quê? Inflacionária. Ok para vocês? Então, ou seja, a entrada desses itens, ele não é feita com os mesmos valores sempre. Então, qual é o critério de valorização dos estoques? Né? Eu faço o quê? Um método PEPS, que a gente vai falar sobre isso aqui, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, ou um custo médio? Né? A nossa legislação ela só permite, assim, quando eu tenho grandes quantidades, né, ela só permite dois
Dois métodos, que é o PEPS, a gente vai falar sobre ele, e o custo médio. Ela não permite o EPS, mas as bancas trabalham com EPS. Eu vou falar sobre esses três aqui. O EPS é o último que entrou, primeiro que saiu. Tá? Por que a nossa legislação não aceita isso? Porque normalmente, como a gente tem um cenário inflacionário, né, vou botar aqui para vocês visualizarem. Como eu tenho um cenário inflacionário, se o último que entrou, primeiro que sai, vocês concordam então que o meu custo fica maior? Custo de saída? Vamos pensar aqui, ó. Cenário inflacionário, ó. Cenário inflacionário. Comprei por 10, por 15, por 20. No método PEPS, o método PEPS, first in, first out, primeiro que entrou, primeiro que saiu. Logo, o primeiro que entrou foi de 10. Então, se eu vender uma quantidade X, meu custo de venda vai sair por 10 primeiramente. Então, o custo é menor. Se o custo é menor, o lucro é maior. Então, a Receita Federal, ó, adora PEPS. Beleza? Tá? Aí, no EPS, justamente o inverso. Aí, nossa legislação não deixa. Porque o último que entrou seria o primeiro que sai. Então, se eu fosse fazer isso, eu baixaria por quanto? Por 20. Opa, custo maior, lucro menor, tributação menor, nem pensar. Fisco não deixa. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Tá? Então, esse seria o EPS, né? Esse segundo seria o EPS. Não, seria critérios de avaliação de estoque ou valorização dos estoques. Né? Ou seja, primeiro que entrou, primeiro que sai, último que entrou, primeiro que sai, e agora aqui o custo médio. O custo médio também ele é aceito pelo fisco. Então, ou seja, qual é a lógica aqui? A cada nova entrada eu gero um novo custo médio. Só que o que acontece? Aí eu precisaria saber quantas entradas eu tive de cada produto para fazer a média. Mas, hipoteticamente, vamos supor que eu entrei com unidades iguais aqui. Né? Ou seja, 10 a 10 e 10 a 15. Então, teria aqui o quê? 12 e... Não, 12,5. Supondo que as entradas fossem iguais, que eu teria que fazer cálculo aqui. Tá? Aí, supondo que eu entrei com mais 20 das mesmas unidades iguais. Aí eu teria que pegar 20 mais 12,50 e dividir por 2. Você daria 32,50, né? Daria, então, 16,25. Ou seja, então, sairia com a média. Então, ou seja, aí o fisco aceita e a empresa também pode fazer. Tá? Ah, Anderson, mas calma aí. Em que momento isso pode ser bom para a empresa? Cara, se a empresa ela não trabalha com itens que tem uma periodicidade, assim, né? Assim, muito sensível, né? Ou seja, itens que têm validade muito próxima. Cara, vai fazer PEPS, porque ela vai armazenar por validade, né? Você entrou primeiro, vai ser primeiro, porque a validade é primeiro. Então, só que ela tem um controle maior disso. Se ela não tiver essa situação, ela pode fazer o custo médio, sem problema nenhum. E mesmo no cenário deflacionário, ela pode fazer o custo médio. Porque assim, o Brasil tem uma tendência inflacionária. Mas se for deflacionário, é justamente o inverso. Então, olha só que esqueminha bacana aqui, que a gente faz, que eu mostrei com vocês no material de vocês aqui. Ou seja, eu tenho aqui, ó, PEPS, o EPS, vou botar aqui custo médio, e o EPS, ou seja, CMV, lucro e estoque final. Então, qual é a lógica aqui? Num cenário inflacionário, o PEPS é o menor ou maior custo? Menor, né? Porque o primeiro que entrou, o primeiro que sai, ok? Então, ele é o menor custo. Ok? O EPS seria o quê? O maior custo, então. Vocês concordam? Então, ele é o maior. Logo, o custo médio é médio. Beleza? O médio é sempre médio aqui. Vou botar já aqui, ó, que o médio é sempre médio aqui. Então, se no PEPS o custo é menor, o lucro é maior. Ok para vocês aqui? Então, o lucro é maior. E o EPS seria, então, o quê? Menor.
Beleza? Então, o que acontece? O meu estoque é dividido em o estoque que saiu e o estoque que ficou. Beleza? Se o estoque que saiu no Pepsi, ele é o mais barato, ele é o menos custoso, o que ficou com valor maior. Ou seja, o valor ficou maior aqui no Pepsi, ok para vocês? Então ficou maior. E no Epsi foi o contrário. Se eu sair do estoque com custo maior, o que ficou é menor. E o custo médio é sempre médio aqui. Isso num cenário inflacionário. Num cenário deflacionário é justamente o inverso, né? Então, se eu olhar o cenário deflacionário aqui, eu tenho justamente o inverso. Vamos mostrar aqui na prática, né? Só virar a tabelinha, né? Mas a gente vai mostrar aqui com números, né? Então, por exemplo, cenário deflacionário. Compro por 20, depois por 15, depois por 10, ok? Então, ou seja, eu estou comprando sempre com valor menor, porque a inflação está tendo uma deflação. Então, ou seja, no Pepsi, se é o primeiro que entra, o primeiro que sai, na deflação tem o maior custo. Vocês concordam? Maior custo aqui. O custo médio sempre é médio, né? Médio e médio aqui. Logo, no Epsi será o menor custo. Então, o lucro no Pepsi, já que o custo é maior, vai ser o quê? Menor. E no Epsi, já que o custo foi menor, vai ser maior. Agora, algo importante, mesmo em cenário deflacionário, não é permitido o Epsi no Brasil. Ok para vocês? Não é permitido, tá? Porque senão, cara, eu vou ficar assim, quando estiver deflacionário, eu vou mudar meu método. Se eu vier, aí, porra, vira zona. Vira zona. Não é uma possibilidade de fazer isso, tá? Então, o estoque final foi o seguinte, no Pepsi, se o estoque de saída teve um custo maior, o estoque teve um custo menor. E no Epsi, se o estoque de saída teve um custo menor, o que ficou com um custo maior. Então, essa é a lógica aqui dos estoques. Aí, caiu na prova do Cefaz Ceará. Pergunta, o método Pepsi, eu não me lembro agora direito como é que foi a questão. O método Pepsi ou Epsi sempre será custo maior do que o Epsi ou vice-versa? Não. Depende do cenário. Ok para vocês? Tá? Agora, algo importantíssimo, já caiu em prova também. Se uma economia não tiver inflação e nem deflação, como é que fica aí? Porque isso só é um cenário inflacionário ou inflacionário. Se houver nos três métodos, eu represento os mesmos resultados aqui. Isso já caiu também em prova já. Porque eu vou comprar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Falei, pô, então saindo pelo primeiro por último, dá o mesmo. E a média é sempre 10. Então, nada muda aqui. Tudo bem para vocês? Isso cai pra caramba em prova, cara. Se for FGV, vai ter cálculo. Tá? FGV vai ter cálculo. Tá? Então, se for CESP, é teórico. Tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês em relação a critério de avaliação de estoques. Querem fazer alguma pergunta? Dúvida em relação a isso? Tranquilo? Beleza? Tá? Bom, beleza aqui. Imposto a recuperar, nós falamos ontem, beleza? Certo? ICMS a recuperar, IPI a recuperar. Mas também, para fiscal, eu tenho a questão do PIS e COFINS. Tá? Então, assim, preciso colocar essa informação aqui que é importante. Tá? Assim, normalmente as bancas trabalham com mais ICMS e IPI. Mas para a carreira fiscal, eu posso aí incluir, rapidinho. É o órgão, né? É o órgão, né? Ou faz licitação ou não, né? Na maioria das vezes tem dispensa de licitação, né?
Ou seja, o PIS e COFINS, para empresas de lucro real, são tributos também recuperáveis. Somente empresas que tributam pelo lucro real, que é o regime de tributação em que você tributa pelo lucro ajustado das adições ou exclusões impostas pela Receita Federal. Eu já falei ainda sobre isso hoje na parte da tarde. Beleza aqui? Tá? Então, ou seja, na maioria das vezes, IPI e ICMS, mas para a empresa de lucro real, PIS e COFINS também são recuperáveis. São alíquotas mais altas, mas pela possibilidade de recuperação, se torna muitas vezes mais vantajoso para a empresa. Ok para vocês? Beleza? Despesas antecipadas também falamos ontem, não é isso? Ou seja, a despesa antecipada é o pagamento antecipado de uma despesa que ainda não ocorreu, por isso fica no ativo lá no direito. Né? E eu posso ter outros tipos de ativos circulantes que a gente não comentou aqui. Né? Por isso que eu falei, a lista não é exaustiva, mas são os principais itens. Né? Por exemplo, eu posso ter um ativo decorrente de uma operação que vai se descontinuar. Nós vamos falar sobre isso na DRE. Ou seja, as normas internacionais de contabilidade incluíram uma linha da DRE que é para dividir o resultado das operações continuadas do resultado das operações descontinuadas. O que seria isso? Vamos imaginar a Petrobras, Grupo BR. Petrobras fez uma venda, né, parte da Petrobras foi privatizada recentemente, beleza? Então, no Grupo BR, essa empresa que foi privatizada, ela teria que estar na linha de operações descontinuadas. Por quê? Naquele ano que foi efetivada a venda, ou pelo menos durante aquele ano, ela gerou um resultado para a Petrobras, mas ela precisa estar destacada porque no ano seguinte ela não vai ter mais. Então, eu preciso indicar que aquele cara não vai ter mais. Então, aquele lucro ou prejuízo ali foi influenciado por essa operação que não vai mais permanecer. Então, esses ativos que têm relação com as operações continuadas poderiam também fazer parte do ativo circulante para ficar evidenciado separadamente. Tá? Tem um CPC para isso, que é o CPC 31, que tinha falado na contabilidade avançada. É bem tranquilo esse CPC. Tá? Bem tranquilo. Até que tudo bem para vocês? Beleza? O que tem 10 e? Tão bem. Bom, feito isso, vamos para o ativo não circulante. Não circulante são ativos que não possuem a característica de ativo circulante, mas têm características próprias entre eles, por isso são divididos em 4 grandes subgrupos. O primeiro é o ativo não circulante realizável a longo prazo. O que seria esse cara? Se eu olhar para lá, para a definição de circulante é dinheiro no caixa ou direitos realizáveis no curto prazo ou valores a receber no curto prazo, certo? Então, o ativo realizável a longo prazo não pode ter caixa, obviamente, mas são itens que serão ou realizados ou consumidos ou recebidos no longo prazo. Considerando o ano de 2021, como nós fizemos aqui, aquelas vendas que eu vá receber apenas em 2023 são consideradas longo prazo. Ok para vocês? Seguros. Vamos imaginar que a empresa contratou seguro no ano 2021. 36 meses de seguros. Parte desses seguros serão despesas antecipadas do longo prazo. Tudo bem para vocês? Conseguem visualizar isso? Porque no exemplo de ontem, a gente botou para 12 meses e fez um para 36. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, ou seja, direitos a serem consumidos no longo prazo ou valores a serem recebidos no longo prazo devem ser registrados justamente nesta conta aqui. Agora, está no material de vocês. Isso foi cobrado pela FGV, mas isso gerou polêmica porque não ficou legal essa questão. Transações que a empresa faz entre partes relacionadas. O que são partes relacionadas? Tem um CPC próprio para isso, que é o CPC 5, que ele fala o seguinte: acionista da empresa é alguém relacionado com a empresa? Sim. Empresas que a empresa detém o controle ou influência significativa são partes relacionadas? Sim. Diretores chaves da empresa são partes relacionadas? Sim. Então, transações que envolvam partes relacionadas, normalmente, por prudência, são classificadas no longo prazo, mesmo que o prazo contratual esteja no curto.
Por quê? Essência sobre a forma. Mas qual é a lógica disso? Porra, vamos lá. O acionista me emprestou dinheiro. Aí o que aconteceu? Em tese, ele tem que pagar em 12 meses. Aí eu chego lá, pô, irmão, 12 meses, não vai pagar não? Como é que é? Aí vai ficar pressionando o cara? Então, para evitar esse tipo de situação, eu falei, vamos botar no longo prazo aí, porque aí se ele pagar no 12, ótimo. Se não, eu deixo esse valor aí no longo prazo e não conto com ele agora. Então, por conservadorismo, tá? Por prudência. Agora, se a transação for usual, isso está no material de vocês, se a transação for usual, corriqueira, aí não, eu tenho que respeitar o vencimento. Agora, se for algo, emprestei dinheiro aí, porque a empresa está sem dinheiro. Sempre no longo prazo isso. Por conservadorismo, por prudência. É um princípio contábil, nós falamos isso nas nossas aulas. Tá? Então, ficar atento em relação a isso. Só que a questão da FGV não está muito bem elaborada em relação a essa parte. Tá? Eu acho que a gente traz uma questão dessa aqui, mas com a minha adaptação. Tá? Eu adaptei uma questão da Cefaz Espírito Santo e eu acho que a gente traz aqui para discuti-la. Ok para vocês? Beleza? Bom, subgrupo investimentos. Opa! Toda hora acontece. Isso acaba sendo algo normal. Todo mês, ou a cada 2 meses, a empresa pega recurso com sócio, com investidor, com empresa coligada. Então, assim, passa a ser algo já da atividade de fim da empresa. Né? Agora, se não for uma coisa esporádica, a empresa precisou de dinheiro, o investidor, não, vai lá, eu te empresto esse dinheiro aí. Não estou nem aportando no capital social, não, estou te emprestando. Então, se não for transação usual, né, vai ser sempre realizável a longo prazo. Agora, se isso tornar uma coisa normal, isso vai fazer parte da atividade da empresa. Ou seja, a cada mês, a cada 2 meses, eu estou fazendo essa atividade. Então, isso é considerado transação usual. Oi? Vice-versa, você pode ficar no passivo ou no ativo, entendeu? Isso serve para os dois. Transações partes relacionadas, assim, se a empresa emprestar, é ter um direito a receber, longo prazo. Tá? Então pode ser o contrário, o cara prestando, a empresa emprestando. Tá? Isso aí pode ser os dois lados da moeda aqui. Pode ser a parte devedora ou credora da história, né? Então, se ela emprestar, é sempre longo prazo, para não ficar cobrando o acionista, o diretor e tudo mais, né? Para não ficar esse constrangimento aí, ela sempre bota no longo prazo. Beleza? Tá? Investimento, na matéria de vocês. Cara, investimento são ativos que geram benefícios econômicos, mas que não fazem parte da atividade fim da empresa. Olha que interessante isso. Por exemplo, uma empresa industrial pode investir em ações de uma outra empresa de outro segmento totalmente diferente? Pode, nada impede ela fazer isso. Ela pode deter participação no capital social de uma outra empresa que não tem a ver com a sua atividade fim? Pode. Vamos imaginar aqui que o Luiz, aqui, né, pela empresa LAC, comece a comprar ações de uma siderúrgica. Pode? Pode, sem problema algum. Vai gerar renda? Vai gerar renda, mas é atividade fim? Não, isso é considerado investimento. A não ser que a holding, né, ele tenha como KNAI esse tipo de operação. Mas se não tiver, é uma operação normal, né, de investimentos. Ou seja, ela entrou naquele mercado ali para gerar uma renda a mais, mas não é a atividade fim dela. A atividade fim dela é vender carro, vender carro, mas ela pode entrar ali para ganhar um dinheiro a mais. Não há problema nenhum isso. Isso é investimento. Perdão? Não. A questão que eu falei é o seguinte, que se tiver no KNAI, vai fazer parte da atividade operacional de alguma forma, entendeu? Vai acabar sendo um outro segmento, né? E não vai ser investimento. Ou seja, a questão é, se tiver no KNAI, possivelmente essa outra prática vai ser considerada operacional, né? Ou seja, agora, eu não preciso ter KNAI específico para investir. Por isso, inclusive, que é investimento. Porque ele está fora da atividade operacional. Tudo bem? Então, por exemplo, participações societárias em outras empresas são investimentos.
né? Aquisição de imóveis para locação, para arrendamento, para valorização. Existe um CPC específico, nós vamos falar sobre isso, né, na avançada, que é o CPC 28, que trata de propriedade para investimento. O que é uma propriedade para investimento? A empresa adquire aquela propriedade ou constrói, não para utilizar na atividade fim, e sim para valorização, para locação. Ou seja, não é da atividade fim, logo estará do subgrupo investimento. Isso é imobilizado. Imobilizado. Inclusive, alguém já foi no Beto Carreiro? Não sei se vocês repararam. Antes de chegar no Beto Carreiro, tem uma porrada de casinha. Tem um lugar enorme com uma porrada de casinha. Tudo funcionário do Beto Carreiro ali, que mora lá. Também. Então, faz parte da empresa. Assim, aquilo ali faz parte da empresa da atividade fim. É imobilizado. Mesmo que eu alugue para o funcionário, é imobilizado. Porque, de certa forma, aquele funcionário está morando ali e ele vai prestar o serviço para mim. Então, assim, por mais que seja aluguel ali, olha que interessante, né? Mas aquele aluguel é de um cara, de um funcionário que vai prestar serviço para mim, que é meu funcionário. Então, ou seja, com aluguel ou não, é imobilizado. Agora, se a empresa compra combustível de locação sem nenhum vínculo, vai ser propriedade para investimento. Ok para vocês? Legal? Tá? Repare que a contabilidade ela é mais interpretação do que número, né? Foi o que eu falei no início. Então, ou seja, números nós vemos, mas assim, não são cálculos absurdos, né? Foi o que eu falei no primeiro dia de aula, lembram disso? A questão mais é interpretar, entender por que aquele número está ali, o que aquela transação quer me mostrar. E esse é o grande desafio da contabilidade. Tudo bem aqui em relação aos investimentos? Beleza? Tá? Aí os imobilizados. Cara, imobilizados, maravilhosos, né? Nós sabemos que os imobilizados, né, têm um CPC próprio. Nós comentamos sobre isso, né? O CPC 27. Ou seja, quais são as características de imobilizado? É um item tangível, tá? Que vai ser utilizado na atividade operacional ou na parte administrativa, que tem a expectativa de uso por mais de 12 meses, ou seja, mais de um exercício. Então, ou seja, precisa ser um bem tangível, corpóreo, né? Utilizado na atividade fim da empresa ou na atividade administrativa, com a expectativa de ser utilizado por mais de 12 meses. Então, elenquei diversos imobilizados aí no material de vocês. Veículos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, computadores, o próprio prédio, né, da construção do prédio, terreno, olha que interessante, o terreno precisa ser contabilizado separadamente do edifício. O terreno precisa ser contabilizado separadamente da instalação do edifício. Por quê? Terreno não se deprecia. Por que não se deprecia? Cara, eu posso desconstruir, demolir o prédio, vai ficar o quê? O terreno lá. Então, eu preciso reconhecer separadamente terreno e o edifício. Operacional e administrativo, né? Então, ou seja, são características imobilizadas essas três aqui, tá? Caiu na prova da Cefaz Espírito Santo, eu acho que foi essa. Por exemplo, acho que você me perguntou sobre isso. Peças, sobressalentes, ferramentas, eu acho que foi você que perguntou isso, que são utilizadas, que têm essas características aqui, também são consideradas imobilizados. Eu tenho uma ferramenta lá, eu tenho uma peça sobressalente, uma peça de reposição, tiver utilização por mais de 12 meses, for tangível, utilizado na atividade operacional, também imobilizados. Caiu na prova da Cefaz Espírito Santo. Tá? E os imobilizados estão sujeitos à depreciação, que nós falamos hoje mais cedo, e também à perda, né, por redução ao valor recuperável. Este papo é só para avançada, mas ele parece com a perda que nós falamos de estoques. Tá? Todos eles. Né? A gente fez, chegou depois, né? A gente fez uma aula de manhã só de depreciação aqui. Vai ver depois, né? Então, ou seja, os imobilizados estão sujeitos à depreciação
e a perda por redução ao valor recuperável. Esse papo aqui é CPC 01, vamos falar na contabilidade avançada. Tá? Sim, que fala de empreendimentos. É, porque eu acabo comentando no material, mas acho que não fica legal falar agora não. Porque, na verdade, só para não ficar sem spoiler, né? O que acontece? Quando eu faço investimentos, eu posso ter investimentos com participações permanentes, com relevância ou não. Então, ou seja, eu posso ter uma participação societária em que eu tenho controle da empresa. Eu posso ter uma participação societária em que eu tenho influência significativa. Isso tudo tem CPCs específicos que tratam disso, que é o CPC 18. Né? Aí eu coloquei, para não deixar a escrita sem nada, aí eu falei o que é ter controle numa empresa. Aí está no material de vocês. Basicamente é o quê? Além do percentual de capital social ser 50% ou mais, poder tomar decisões na empresa. Poder indicar os membros do conselho, administrativo, fiscal. É isso. Influência significativa é o quê? 20% ou mais. E poder, humildemente, indicar pelo menos um nome lá, né? De fazer lá, de repente, ajudar em alguma coisa, né? Influência significativa é isso. Né? Aí eu coloquei no material de vocês. A gente também acaba vendo também isso com mais detalhes, né? Embora o CPC 26, ele fala de apresentação das demonstrações contábeis, né? Ou seja, de que forma a empresa deve apresentar suas demonstrações contábeis, né? O foco é mais na parte do ativo circulante, passivo circulante. Fala das demonstrações contábeis de uma maneira geral, né, e tudo mais, né? Então, esse é o foco do CPC 26, né? Bom, inclusive, né, a gente fez recentemente, né, porque acontece... Lá no Rio, muita gente, não sei se vocês acompanham isso, né? Existe o exame de suficiência, né, para os bacharéis em contabilidade, né? Para ter o CRC ativo, né? Cara, o índice de aprovação do Brasil é de 20%. É ridículo, ridículo, ridículo. E o que mais cai em prova é CPC. Os CPCs, né? Então, a gente gravou um curso recentemente com quase todos os CPCs, para ajudar essa galera, né? E aí, porra, a pessoa é doente, né? O que aconteceu? Eu gravei as aulas, botei no site, no meu site, aí comecei a vender e tudo mais, né? Aí o que aconteceu? A prova, ela foi recentemente agora, deve ter um mês e meio, a última prova, né? Aí o cara entrou no site lá, aqui o telefone de contato cai no meu zap, né? O cara mandou mensagem, queria mais informações sobre o curso. Falei, qual curso? O CPC. Eu falei, pois não. Então, queria saber se o valor é o mesmo aí, porque eu vou fazer a prova daqui a 3 dias. Aí eu falei, não entendi. Você está querendo que eu abaixe o valor, porque a prova daqui a 3 dias? Não entendi. Porque para mim não vai ser vantajoso pagar... Olha só, cara, se vocês um dia acessarem esse site, o curso, R$ 347, parcelado em 12 vezes, com todos os CPCs praticamente. Isso é de graça. Isso é de graça. Oi? Não, é sério, cara, isso é de graça. Se você pega um curso de CPC, qualquer um deles, um curso, é 300, 400 reais. Todos os CPCs. Aí, o cara... eu acho que não vai valer a pena pra mim, então. Eu falei, meu irmão, valeu, um abraço. Aí ele ficou puto comigo. Mas você tá distratando? Eu falei, não, você tá dando, cara. Eu não posso reduzir o valor do curso, e até porque... Esse curso, você tem acesso por 1 ano. Por 1 ano. Eu falei, cara, teve muito valor agregado ali, muitas horas de sono perdida, gravando de madrugada, para você querer desvalorizar o produto. E foi o que eu falei para ele. Cara, e eu falei assim, e você, sinceramente falando, não tem condições de fazer essa prova. Melhor você fazer a prova do próximo semestre. Faltando 3 dias, o cara queria... não é vantajoso. Eu falei, pô, meu irmão. Falei, então não é. Então, cara, tem muita gente maluca por aí. Não, assim, mas, cara, a pessoa é doido. Oi? Não, na verdade, todos os bacharéis em contabilidade precisam fazer, né? Atualmente é a Consulplan.
Não, Consulplano nem sei se é do Rio, cara. Sinceramente falando, nem sei. É a mesma prova o Brasil todo. Antigamente, quem fazia era a Fundação Brasileira de Contabilidade. Era melhor feita. Hoje em dia é a Consulplan. Pô, é uma merda a prova, cara. Mas, assim, esse curso, quando eu fiz, não foi só para exame de suficiência, não. Foi para o cara que quer fazer muito CPC, se especializar, né? Tem questões lá que caem de prova fiscal, prova de tribunal. O cara que vai fazer um exame de qualificação técnica para auditor, ele tem que fazer uma prova também, serve também. Então a gente fez uma gravação para atender várias pessoas, né? Pô, aí vem esse cara aí com 3 dias. Pô, tá de sacanagem, né? Oi? Não, eu defendo as provas. Eu sou totalmente favorável às provas. O que eu acho que precisa acontecer é o seguinte: as universidades precisariam preparar melhor o aluno para essa prova. Porque aconteceu? Parece que propositalmente a universidade não prepara para o cara meter curso preparatório. O que aconteceu? Quando eu dava lá na graduação ainda, começou o segundo exame de suficiência, e eu falei assim, aí eu fui convidado para fazer esse curso de preparação para o exame de suficiência, né? Eu estou na faculdade, aí eu não aceitei. Aí eu falei, porra, calma aí. Então, quer dizer que eu ensino no curso, não ensino na faculdade, né? Aí, beleza. Aí depois, como eu já não estava mais com muita paciência para dar aula para graduação, porque assim, eram turmas gigantescas, com 150 alunos, 200 alunos, aí, perdeu um pouco a essência de ser, né? A faculdade começou a querer botar muito aluno na sala de aula e perder a qualidade. Ao sair da faculdade, comecei a entrar só nesse preparatório. Porque eu falei assim, cara, é um conflito de interesse. Porra, como é que eu fico na faculdade e fazendo um curso preparatório para o exame de suficiência? Isso acontece pra caramba, né? Mas eu falei, cara, enquanto eu estiver na faculdade, eu não entro. Quando eu sair da faculdade, eu entrei. Porque qual é a lógica ali? Ah, ele ensina no curso preparatório, mas não ensina na faculdade, né? Então, mas é o que eu, às vezes, percebo. Então, assim, a preparação está muito ruim dos alunos. 20%, cara, no Brasil todo. Muito pouco. Sim, sim. Mas infelizmente ainda temos muitos, né? Assim, os contadores mais antigos, não estou generalizando, né? Mas muitos não se reciclaram, não se atualizaram. Então o cara só quer fazer imposto de renda, ele só acha que a função dele é fazer imposto de renda. Então o cara só é lembrado de março a abril de cada ano. Cara, isso não existe. Imposto de renda para os outros eu faço. Porque eu acho que valorizar a minha profissão, assim, de achar que é o ápice da profissão contábil fazer imposto de renda dos outros. Porque a contabilidade é muito mais do que isso, na verdade, né? É você gerar informação para o cara tomar uma decisão. Por exemplo, é você entrar no escritório, na empresa do cara, entender o processo, tentar analisar como é que ele vai reduzir custos, precificar. Mais do que isso, na verdade, né? Porque hoje em dia a tecnologia, a questão de escrituração que está fazendo aqui, isso manualmente não existe mais. Né? Não existe mais. Está fazendo aqui para entender a mecânica, para vocês fazerem uma questão de prova. Mas isso daqui não existe mais na prática. Então, qual é o trabalho do cara? É analisar, análise, fazer consultoria, na verdade, né? E fazer relação, estreitar relacionamento, network. Né? Então, por isso que hoje em dia o marketing é muito importante. Né? Então, ou seja, cara, a tecnologia faz o trabalho pesado, eu boto lá um estagiário lá para fazer o trabalho braçal e eu só tomo decisão, faço análise e é isso. Né? Sim, sim, sim. Então, isso acontece pra caramba. Perfeito. Mais baixo, mas é isso aí. Mas é verdade. Sim, sim. Então, tem escritório de contabilidade que ele é especializado em Simples Nacional. O cara não quer saber daquilo. Por quê? Ele pega a guia, vai lá, vê o faturamento, paga, tributo. Cara, eu só quero saber disso. Quando você faz um lucro real, que a gente vai falar sobre hoje na DRE,
você precisa de um planejamento tributário, porque vão ter despesas que você tem, que o fisco não acha dedutível. Então, você tem que começar a entender a mecânica do processo para falar assim, ó, lucro presumido para você é melhor, lucro real para você é melhor. Né? Então, assim, e aí envolve mais conhecimento, só que o pessoal tem preguiça, né? Tem preguiça. Aí o que acontece? Começa a cobrar pouco porque vai fazer Simples Nacional. Né? Aí faz em grande escala, mas também, ó, zero conhecimento. Se quiser fazer um valuation, tá F. Se quiser pegar um grande empréstimo bancário, tá F. Se quiser participar de uma licitação, tá F também, porque não tem escrituração regular. Né? Então, tem essas situações que ocorrem, né? Então, imobilizado aqui para vocês, beleza? E o último item aqui, ativo intangível. O ativo intangível também tem um CPC próprio, galera, que é o CPC 04. CPC 04 trata de ativo intangível. Quais são as características de um ativo intangível? Né? É um item, um ativo chamado de ativo não monetário, vou explicar por quê. Não monetário. Não é que ele não gere caixa, não é isso. Não monetário. Gera muito, inclusive. Não monetário. Precisa ser identificável separadamente. Vocês estão vendo aqui? Não, né? Não, né? Ou estão? Não, mas é porque eu achei que isso aqui esteja tapando. Não está tapando, não? Tá bom? Não monetário. Para baixo não dá, né? Então deixa eu botar aqui do outro lado aqui, ó. Quando eu comecei a escrever, eu falei, caraca, deve estar muito baixo isso aqui. Vou botar aqui, ó. CPC 04. Ativo intangível. É um ativo não monetário. Precisa ser identificável separadamente. Não corpóreo, obviamente, né? Sem substância física. Normalmente oriundo de um direito contratual. Ou seja, o ativo intangível, para ser ativo, precisa o quê? Gerar benefício econômico. Precisa ser um recurso controlado pela entidade, derivado de eventos passados. Mas quais são as características desse ativo? Ele é conhecido como ativo não monetário. Por quê? A geração de caixa desse ativo intangível, assim como o imobilizado, não se dá pela venda, ele não se converte em dinheiro. Ele gera benefício econômico pelo uso. Tudo bem para vocês? Por isso é chamado de ativo não monetário. Ele precisa ser identificado ou identificável separadamente para ser reconhecido como ativo intangível. O que isso quer dizer? Vamos pensar no computador. O computador tem um Windows, beleza? O Windows é um software. O computador funciona sem um software? Não. Então, eu não posso identificar separadamente o Windows do computador. Eles são indissociáveis. Tudo bem? Então, ou seja, o software faz parte do micro. Então, o micro é imobilizado. Então, o Windows faz parte do micro. Pronto. Então, para ser ativo intangível, ele precisa ser identificável separadamente. Comprei a licença no sistema integrado. Posso instalar em qualquer máquina, posso acessar via nuvem, via internet. Isso é ativo intangível. Ok para vocês? Assim como marcas e patentes, né? Direitos de concessão, direitos de uso de algum item, né? Direitos de exploração. Né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ativos que podem ser desenvolvidos pela entidade. Tá? Ativos intangíveis podem ser gerados internamente pela empresa. Tá? O custo do ativo comprado segue basicamente as mesmas regras do ativo imobilizado. É o preço, mais os gastos para deixar o ativo intangível em condição de uso. Se tiver um imposto não recuperável, retiro. Se tiver um imposto recuperável, retiro. Se tiver um imposto não recuperável, adiciono. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Só que acontece, o ativo intangível, ele não está sujeito à depreciação. Ele está sujeito à amortização. Ativos intangíveis não se depreciam, e sim se amortizam. Ok para vocês?
Porque são direitos de uso. Eu não tenho um bem físico para depreciar. É um direito de uso de alguma coisa. Entra. Direito de concessão, essas coisas, tudo entra com um ativo intangível. Tá? E também, da mesma forma que os imobilizados, também sofrem aí a possível perda, né, por redução ao valor recuperável. Que também a gente vai falar isso aí na contabilidade avançada. Beleza? Tá? Não tem substância física, né, por isso é intangível, normalmente oriundo de um contrato, de um direito contratual. Né? Ou seja, eu tenho o direito de usar aquele software, direito de usar aquela patente, aquela marca, direito de concessão de uso, né? Então, são chamados de ativos intangíveis. Agora, olha que interessante. Existem alguns ativos intangíveis que têm vida útil indefinida. Porque, em algum momento, eu não consigo definir por quanto tempo aquele ativo vai gerar benefício econômico para a entidade. Aí, minha pergunta é, se aquele ativo intangível, em algum momento, for considerado com vida útil indefinida, eu posso amortizar? O que vocês acham? Não posso. Por quê? Eu só posso amortizar de acordo com a vida útil econômica daquele ativo intangível. Se eu não tenho como precisar vida útil, ele não é amortizado. Mas preciso sempre fazer o teste de recuperabilidade ali, que é a perda por redução ao valor recuperável, que esse papo aí é para avançar. Ok para vocês? Tá? Então, a patente normalmente tem um prazo. Marca já é mais complicado, né? Mas patente normalmente tem um prazo, né? A marca normalmente ela fica ad eterno. Aí eu não tenho como reconhecer a amortização ali. Ok? Tá? Existe um termo, que aí o pessoal fica me sacaneando, né? Que na prova de polícia, na prova de Polícia Federal, né, a gente falou muito sobre esse termo, porque teve um ano na prova da Polícia Federal que caiu esse termo várias vezes, que é o goodwill. Já ouviu falar sobre isso? Não. Então, o goodwill é um termo que ele significa ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. A gente vai falar também sobre isso na contabilidade avançada. Em suma, o que seria isso? Uma empresa vai comprar outra, né? Só que ela estima um potencial incrível daquela empresa gerar caixa no futuro. Então, o que acontece? Ela mensura os valores de ativos e passivos naquele momento, supondo aí, hipoteticamente, que seja de 100 milhões de reais, líquidos, ativos líquidos, 100 milhões de reais. Ela faz uma oferta de 150. Então, esses 50 adicionais são ágio ou goodwill. Isso que acontece, para a prova da Polícia Federal, eu falei muito de goodwill, porque tinha a ver com provas anteriores, né? Cara, toda a aula, né, que a gente fazia aí, o pessoal entrava, né, ao vivo. E o goodwill, pessoal? E o goodwill? Não fala goodwill, não, todo dia. Aí tinha um cara que entrava com um perfil de goodwill. Eu falei, pô, esse cara é doente, né? E aí, goodwill, pessoal? Fala goodwill, não. Eu falei, cara, porra, para com essa porra de goodwill, cara. Acabou que nem caiu o goodwill na prova da Polícia Federal, né? Que bom. Mas caiu em outras provas anteriores. Aí eu falava, pô, caiu anteriormente, eu vou falar, né? Aí o pessoal, e o goodwill, pessoal? Eu não vai falar goodwill, não. Eu falei, cara, goodwill não, nada a ver com goodwill hoje. Hoje é parado de, porra. Aí o cara entrava com goodwill. Eu falei, pô, esse cara é doente, né? Então, ou seja, o ativo intangível com vida útil indefinida não pode ser amortizado, tá? Ah, Anderson, você falou mais cedo que a base de cálculo da depreciação, ou o valor depreciável, era qual mesmo, hein? Custo? Qual é a base de cálculo para depreciação que nós falamos? Custo menos valor residual. O valor amortizável é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Não, o que ele espera vender no final da sua vida útil, né? Valor amortizável ou base de cálculo, né, para a amortização. Vai ser custo menos valor residual. Então, relembrando, valor residual é justamente o valor pelo qual a empresa espera vender o ativo ao final da vida útil. Agora, o CPC 04 ele é muito claro nesse sentido. Normalmente, um bem corpóreo ele é mais fácil de ser vendido do que um bem incorpóreo. Vocês concordam comigo?
Porque, por exemplo, cara, eu vou vender a patente para quem depois? Não faz muito sentido isso, vender a patente. Vender a marca. Vender uma licença de software? Depende também. Então, ou seja, o CPC 04 fala o seguinte, ó, em regra, o valor residual do ativo intangível é igual a zero. Por quê? Para ser diferente de zero, ela precisa comprovar que tem mercado ativo para aquele intangível ou que ela precisa comprovar que tem comprador para aquele intangível. Olha que interessante isso. Porque, vamos pensar o seguinte, um veículo é muito mais fácil vender, não é isso? Veículo, uma máquina, uma televisão, um quadro, um computador. Normalmente eu tenho mercado. Vou vender por um preço menor? Vou. Mas um ativo intangível, cara, é muito difícil ter mercado. Principalmente dependendo do ativo intangível, né? Sim. De qualquer forma, né, eu preciso explicar que existe esse mercado ativo para esse tipo de segmento. Então, presume-se que isso seja igual a zero. Se não for igual a zero, eu preciso detalhar em notas explicativas por que eu não botei igual a zero. Perfeito. Sim, sim. Né? Então, nesses casos, eu preciso explicar por que eu não botei um valor residual, né, igual a zero. Notas explicativas. Sim. Sim, sim, sim. Uhum. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá? Então, o ativo intangível tem essas particularidades aqui. Tá? Então, a mesma coisa do que a depreciação. Tá? Vou dar um exemplo rápido aqui. Comprei um software pelo valor de R$2.000. Então, a vida útil ou a licença expira em 5 anos. Então, qual é o valor da amortização anual? 2.000 dividido por 5. Então, todo ano eu vou depreciar, aliás, eu vou amortizar em 400. Aí, diferentemente da depreciação, a amortização normalmente é linear. Normalmente não tem essa questão de soma dos dígitos, normalmente não tem. Então, normalmente ela é linear. Ok para vocês? Beleza? Tá? Então, a gente esgota aqui essa parte de ativos, né? Então, a gente consegue, se Deus quiser, falarmos de passivo, ó, são 11h20. Ó, temos uma boa notícia, hein? Dependendo aqui, acabando até meio-dia essa parte do passivo e patrimônio líquido, a gente pode esticar um pouquinho mais o almoço. Beleza? Tá? Tudo bem? Tá? Vamos fechar aqui. Então, passivo circulante. Da mesma forma que o ativo circulante, são obrigações com terceiros com vencimento no curto prazo. Beleza? Então, curto prazo vai até o término do exercício social seguinte. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Quais itens podem fazer parte do passivo circulante? Cara, uma porrada, né? Eu não vou esgotar aqui. Salário a pagar, fornecedor, imposto a recolher, empréstimos a pagar de curto prazo, empréstimos a pagar, aliás, financiamento a pagar de curto prazo. Qual é a diferença entre empréstimo e financiamento mesmo, hein? É isso. Empréstimo, eu vou lá no Itaú agora, dinheiro na mão. Aí vendaval, né? Aí já era. O financiamento está atrelado a um bem. Por isso que as taxas de financiamento são menores, porque você tem como garantia aquele bem lá. Então, são transações diferentes, tá? Duplicata descontada, lindo, falamos ontem sobre isso, está na memória de vocês, tenho certeza. Ou seja, eu tenho um passivo, né, com o banco, porque eu dei como... Oi? Porque, na verdade, eu dei como garantia a minha duplicata, né? Que eu vou receber do meu cliente, dou como garantia para ele me dar um dinheirinho, o banco, mas eu perco, obviamente, nessa operação. Legal? Bacana? Vou deixar provisões por último, tá? 13º a pagar, falamos ontem, lembram disso? Férias a pagar. Pô, a gente falou pra caramba ontem, né? Caramba. Boa. Mas olha que maravilha, vocês vão rever quantas vezes forem necessárias, né? Só tenho esse momento para poder passar, né? Adiantamento de clientes, falamos sobre isso também, lembra? Quando o cliente me adianta um recurso e eu não prestei o serviço, não entreguei o bem, eu tenho um passivo com ele, né?
dividendos a distribuir, ou seja, quando a empresa dá lucro, ela vai distribuir dividendos, ela gera um passivo para distribuir lucros, né, em outro exercício ou em outro mês. Outros passivos aqui. Tá? Provisões vou deixar por último, tá? Aqui tem um CPC específico, já vou falar sobre ele. O não circulante. O que acontece? O empréstimo, quando ele é pago em 60 meses, parte dele vai ser curto prazo e parte vai ser longo prazo. Então, eu preciso dividir esse lapso temporal em curto e longo, ok para vocês? Tá? No exemplo que eu dou lá no material, eu acho que eu faço um exemplo. Veja no passivo não circulante, por favor, aí. Vê se o prazo é de 48 ou 60 meses que eu dou. 48, né? Então, qual é o exemplo que eu dou no material aqui? O exemplo é o seguinte, ó. Caramba, eu tenho que avisar para vocês que à tarde eu vou estar mais acelerado ainda, tá? Vou estar mais animado, tá? Não, sem Red Bull mesmo, sem Red Bull. Não, por quê? Porque vai estar próximo de finalizar, né? E, assim, sensação de missão cumprida, que eu também vou tomar minha cerveja mais tarde, né? Aí eu fico animado já com a possibilidade, né? Então, o que acontece aqui? O exemplo que eu dei foi o seguinte, eu peguei um empréstimo em 48 parcelas. Aí o primeiro pagamento era em julho, se não me engano, né? Julho, né? Ou seja, aí o que aconteceu aqui? Eu fiz esse cenário aqui, ó. Aqui é X1, X2, X3 e X4. Vou fazer melhor, vou tirar essa porcaria aqui. Calma aí. Primeiro pagamento em julho de X1. Então, o que acontece? Como eu peguei o empréstimo em X1, curto prazo na contabilidade vai até o quê? Dezembro de X2. Vocês concordam com isso? O empréstimo peguei em junho, mas a primeira parcela é em julho. Não foi isso que está no material? Então, ou seja, de julho de X1 a dezembro de X2, eu tenho o quê? 18 parcelas. Vocês concordam? 6 em X1, mais 12 em X2. Então, tudo isso aqui é o quê? Curto prazo. Vai ficar aqui em cima. Como são 48 parcelas, eu vou ficar o quê? Com 30 parcelas no longo prazo, que é a partir de X3. Vocês concordam com isso? Esse foi o exemplo que a gente deu aqui, ó. A partir de X3. Entretanto, quando eu finalizo as parcelas de X1 e inicio X2, aí a minha base de cálculo agora vai de X2 até final de X3. Vocês concordam com isso? Beleza? Então, ou seja, quando eu inicio X2, eu vou ter agora de janeiro de X1, de X2 a dezembro de X3. Aí o que acontece? 12 parcelas do longo prazo sobem para o curto prazo. Todos conseguem visualizar isso? Então, ou seja, eu eliminei 6 parcelas aqui e vou subir com mais 12. Então, vou ter o quê? 24 parcelas no curto prazo. E aqui vou eliminar 12. Então, vou ficar com 18 parcelas no longo prazo, a partir de X4. Então, ou seja, os valores de longo prazo, eles são longo prazo em algum momento, porque eles vão virando curto prazo com o passar do tempo. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Mas eu preciso segregar o que é curto e o que é longo. Lembra das nossas operações que tinham os encargos a transcorrer? Aí é algo importante, a gente vai ver isso na avançada. Porra, na avançada vai ter tudo? Eu falei, não, vai ter só agora os detalhes finos, né? Toda operação de longo prazo, para fins de CPC, precisam ser ajustadas a valor presente, ou seja, eu preciso registrar a segregação entre principal e juros e o valor futuro. É que a gente já faz já. Lembra que nós falamos? Eu vou pegar um empréstimo de 100 e vou pagar 120. Vai entrar no banco 100, vou pagar 120 e os 20 são o quê? Redutora do passivo. Lembra que nós fizemos isso? Ok para vocês? Tá? Então, ou seja, quando eu pego uma transação que tem curto e longo prazo, eu vou ter duas contas redutoras.
Uma contrarredutora do passivo de curto prazo e outra contrarredutora do passivo de longo prazo. Só para vocês visualizarem, porque tem uma questão que está faltando de ontem, eu falei que a gente ia fazer hoje. Ela envolve justamente esse conhecimento. Ok? Beleza? Tá? Então, não circulante, pagamentos de longo prazo. E aqui existe uma conta chamada de debêntures, debêntures emitidas pela empresa. Vocês já ouviram falar em debêntures? Né? Debêntures são títulos de dívida emitidos por uma empresa, com o objetivo de captar recursos. Legal? Bacana? Então, por exemplo, a empresa acha que não tem mais possibilidade de pegar empréstimo do banco. Né? Os acionistas também não têm mais dinheiro. O que ela faz? Ela emite títulos de dívida, do qual se compromete a remunerar com um percentual de juros. Ou seja, por exemplo, alguém falou aqui que eu invisto nos títulos de tesouro direto. É a mesma coisa. O governo emite títulos de dívida, eu vou te pagar daqui a 4, 5 anos. Vou te remunerar, sei lá, 10% ao ano. Falamos, né? Então, aí acontece, essas debêntures aqui, normalmente, estão no não circulante, mas nada impede que elas estejam no circulante. Eu falo isso porque já teve uma questão de prova em que a banca indevidamente colocou que obrigatoriamente as debêntures estarão no longo prazo. Isso não é verdade. Infelizmente, ela não acatou recurso. Tá? Mas isso não é verdade. Foi CESP. Só que, na verdade, na maioria das vezes, elas de fato estão no longo prazo. Na maioria das vezes. Mas nada impede de emitir para pagar em 12 meses ou 18, dependendo de Sim, sim. Mas inicialmente, né? Falando inicialmente, né? Então nada impede ela ser curto prazo. Normalmente, de fato, ela é de longo prazo, tá? Mas ficar atento em relação a isso. Provisões. Cara, provisões é fantástico. Tem um CPC específico para isso, que é o CPC 25. Cara, hoje eu estou massacrando vocês, cara. Então você está aqui pertinho da gente. Galera, já ouviram falar nesse termo provisão, né? Imagino, né? A provisão é um passivo, galera. Só que é um passivo com prazo ou valor, né? Na verdade, né? Ou incertos. Ou seja, qual é a lógica da provisão? Cara, eu mandei 10 funcionários meus embora, por diversos motivos específicos. Os caras entram na justiça contra a minha empresa. Então, eu tenho 10 ações sendo analisadas e tem cenários que podem ser favoráveis a mim ou não. Só que aí, meu amigo, o fato gerador ocorreu, que é o fato que existe a ação contra a empresa. Ok para vocês? Então, ou seja, eu reconheço contabilmente todas essas ações judiciais? Não. Somente aquelas que são prováveis de serem liquidadas. Somente as prováveis. Por quê? Porque dentro de uma ação judicial ou outra provisão, existem as palavras possíveis e remotas. Então, por exemplo, se o jurídico da empresa fala que eu tenho das 10 ações, 4 com perda provável, vai ser reconhecida na contabilidade. Além de ser divulgado em nota explicativa. Tá? Mas qual o valor? O valor estimado da perda. Porque a provisão é uma estimativa, envolve estimativa. Anderson, mas se o juiz sentenciar o valor maior do que eu provisionei, vou adicionar o valor restante, não tem problema nenhum, é estimativa.
E se eu provisionei um valor maior, eu reverto parte do que eu provisionei. Não tem problema nenhum em relação a isso. Provisão é um passivo que a empresa tem. Mas por ela não ter certeza do valor ou do prazo, ela tem que fazer uma estimativa. E o lançamento contábil disso é uma despesa com provisão e um passivo de provisão a pagar. Ok? Então, ou seja, despesa com provisão e aqui um passivo de provisão a pagar. Então, eu só tenho 3 cenários possíveis para uma possível provisão: provável, possível e remoto. Se houver a probabilidade de saída de recursos maior do que a de não sair, vai ser reconhecida na contabilidade. Se for possível a perda, por exemplo, não é reconhecida na contabilidade. Entretanto, preciso evidenciar em nota explicativa. Por quê? Imagine, lembra da nossa empresa? Temos uma empresa, estamos lá com ações judiciais, aí temos mais uma interessada em entrar na nossa empresa. É importante eu falar com ela que existem ações judiciais. É digno isso, né? E é ético, né? Então é fundamental que eu faça isso. Por mais que a chance de perda seja possível, ela precisa saber onde está entrando. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Então, se for remoto, nada faz. Nada faz aqui. Tá? Então, ou seja, a provisão é um tipo de passivo, só que a característica dele é desenvolver estimativas, porque ou o prazo ou o valor é incerto. Ah, só existe provisão para ação judicial? Não. Vamos imaginar uma Springer da vida aqui. Na verdade, a marca é MDE, né? Mas tudo bem, Springer. Né? É do grupo, né? Do mesmo grupo. Cara, eu produzo 100 mil ares condicionados desse cara aqui. Vendo 100 mil ares condicionados. Eu tenho 1 ano de garantia, supondo aqui, né? Então, a fabricante dá 1 ano de garantia. Meus amigos, como é que a empresa ela pode fazer uma provisão disso? O que ela vai fazer? Ela vai pegar a experiência passada dela, de outros ares condicionados que ela produziu, e vai falar o seguinte, olha só, vamos pensar aqui, eu produzi 100 mil ar-condicionados, né, 100 mil unidades, 75% defeito zero durante 1 ano, ok? 15% defeitos menores, do qual gastei R$100. Opa, faltou um zero aqui. R$100. E 10% defeitos maiores, que na média eu gastei R$300 durante esse ano. Então, qual é a provisão a ser reconhecida na contabilidade? Bom, 75%, chance zero, não é isso? Então, aqui, zero. 15% de 100 mil vai dar quantas unidades? 15 mil, né? 15 mil vezes 100 vai dar quanto aí? Ou seja, 15 mil vezes 10 daria 150. Não é isso? 15 mil vezes 100 vai dar 1,5 milhão, não é isso? 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. E 10% gasto de 300. Então, 10% de 100 mil vai dar o quê? 10 mil unidades. Não é isso? 10 mil unidades vezes 300, ou seja, 300. 10 mil vezes 3, dá, obviamente, dá. Então, aqui vai dar 3 milhões, não é isso? 3 milhões. Então, ou seja, o valor a ser provisionado pela Springer de possíveis defeitos de garantia, 4,5 milhões de reais. Ok para vocês aqui? Aí o que aconteceu? Se durante os 12 meses eu não incorri nesses gastos, ela vai o quê? Reverter. Se houver mais
pessoas reclamando durante esse período, ela vai adicionar mais uma provisão e vai liquidar e vai pagar. Um abraço. É assim que se trabalha com provisão. Ok para vocês? Tá? Então, provisão pode ser N situações, né? Ou seja, pô, dou como garantia, o fato gerador ocorreu, porque se eu dou a garantia na venda, eu vendi, já tenho o fato gerador da garantia. Imagine um seguro. O prêmio de seguro, como é que os caras calculam, meu irmão? É loucura, é um cálculo estatístico, atuarial, que envolve CEP. Lá no Rio, falam que o meu CEP é faixa de Gaza. Sério, mano? Pô, fiquei puto com isso uma vez. Mas aí eu fui saber que o CEP 21 é toda a Zona Norte. Aí na época da... Né, hoje em dia, até, graças a Deus, está muito tranquilo. Mas era a faixa de Gaza. Mas que faixa de Gaza? Que história é faixa de Gaza? Falei, não, essa região aqui, o pessoal tem muito índice de roubo e tal, não sei o quê. Porque onde eu moro atualmente, ele fica assim, a, sei lá, 500 metros, 600 metros de duas vias expressas. Via Brasil e a linha vermelha. Assim, a minha rua, no final dela, no finalzão dela, 600 metros, de repente é 1 quilômetro, sei lá, não sei. Mas assim, é muito perto, porque aí o cara roubava, pegava a via expressa, nunca mais via, né? Então, o pessoal chamava de faixa de Gaza lá. Foi foda. Aí, por exemplo, dependendo se masculino ou feminino também tem um adicional de risco. O homem costuma a ser mais agressivo no trânsito, né? Embora algumas mulheres sejam um pouco mais displicentes, assim, isso eu digo dentro do contexto lá do seguro, o homem é mais agressivo no trânsito. Então, os acidentes envolvendo veículos, normalmente, tem um homem. A mulher normalmente, ela fica lá na faixa da velocidade a 50. Aí tu fica lá, buzinando, você não tá nem aí, ó. Ainda fica assim, ó. Aí eu falei, tudo bem, eu passo e vou embora, né? Então, assim, as provisões trabalham dessa forma. Ok para vocês? Beleza? Tá? Bom, e para fecharmos aí, o nosso balanço patrimonial é 20 para meio-dia. Olha que maravilha, 20 para meio-dia. Vamos falar sobre patrimônio líquido, que aí na volta a gente faz algumas questões que envolvem isso, tá? Aquela questão que ficou pendente, a gente vai para a DRE. Beleza? Tá? Patrimônio líquido é a parte que cabe aos sócios investidores da empresa. Então, capital social. Já sabemos que é o que é capital social? Capital social é aporte feito pelos sócios investidores da empresa na constituição da empresa e durante, né, a vida da empresa, porque eu posso ficar aportando mais recursos, não posso? E o capital social também é aumentado por lucros. Eu posso ter um aumento de capital através de lucros. Beleza? Tá? Reservas de capital são aumentos do patrimônio líquido de transações normalmente feitas pelos sócios investidores da empresa que não transitam pela DRE. Por exemplo, a empresa, deixa eu pegar aqui, a empresa tem uma ação, por exemplo, que ela tem um valor nominal de R$1. Valor nominal da ação, R$1. Ela vende 10 milhões de ações e ela consegue vender a ação por R$1,20. Então, ou seja, esses 20 centavos de cada ação vendida, ou seja, 10 milhões vezes 20 centavos, vai dar 2 milhões, não é isso? Vai entrar como reserva de capital. Ou seja, não transita pela DRE. Não foi atividade fim da empresa. A empresa emitiu ações e teve um ágio. Esse ágio vai aumentar o PL. Isso não é lucro. Vai ficar em reserva de capital. Ok para vocês? Tá? A gente vai ver sobre isso com mais detalhes também na avançada. Ações de tesouraria. Falamos sobre isso, não falamos? Qual é a lógica das ações de tesouraria? A empresa compra ações dela mesma. Qual o objetivo? Diversos. Mas 2 eu posso elencar aqui com certeza. Primeiro, a empresa pode comprar... Tudo bem que tem um limite, né? Senão, ia ser muita especulação, né? Por exemplo, ela tem uma perspectiva de valorização das suas ações. A ação está a 10 hoje. E por conta dos resultados recentes, né? E perspectivas futuras, ela entende que aquela ação de 10 vai passar a ser 15 ou 20 em algum momento. Só que a legislação te limita a compra, senão, a empresa vai ficar comprando... Aí, os outros investidores, né? Então, ela pode comprar um percentual de ações
dela mesma. Então, quando ela compra ações dela mesma, ela diminui a quantidade de ações oferecidas ao mercado. Então, ela fica com as ações. Então, ela credita a conta banco, tudo bem, porque eu estou saindo com o dinheiro do caixa, né? E debita o quê? Ações em tesouraria. Por isso que ele é uma conta o quê? Redutora. Porque o PL é conta credora, certo? Aumenta por crédito. Então, a conta redutora do PL diminui por débito. Ok para vocês? Sim, sim. Entendi. Sim, sim, sim. E uma outra coisa, foi até bom você falar sobre isso, né? Qual a outra a lógica da empresa comprar ação dela mesma? Um dos principais índices que os acionistas gostam de visualizar ao comprar uma ação é essa relação aqui, ó, lucro por ação. Ou seja, é o lucro da DRE dividido pelo número de ações. Então, quem gosta de investir na Bolsa de Valores, um dos indicadores a ser analisado é esse cara aqui, o lucro por cada ação. Quando a empresa compra ações dela mesma, ela retira a quantidade de ações dela desse valor aqui, dessa quantidade. Por quê? Ao diminuir o denominador, aumenta o lucro por ação. Olha que legal, uma estratégia também que a empresa tem de aumentar o lucro por ação para aquela ação ficar ainda mais atrativa. Fantástico isso, né? Uma estratégia. Mas vai ter um limite para fazer isso. Né? Senão ela ficar especulando, não faz sentido isso, né? Então tem um limite. Então, as ações de tesouraria têm essa finalidade. Ok para vocês? Reservas de lucros. Vamos falar sobre isso também na contabilidade avançada. Temos duas demonstrações contábeis, que elas são parecidas, né? Mas elas são complementares. A gente vai falar mais à frente da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela, na verdade, ela serve para evidenciar o que foi feito com o lucro. Porque o lucro tem várias destinações, lembra no primeiro dia de aula? O lucro pode compensar prejuízo, o lucro pode constituir reserva, o lucro pode aumentar capital social e o lucro pode servir para distribuir dividendos, não é isso que nós falamos? Então, essa DLPA ela vai demonstrar o que foi feito com o lucro. Só que, na verdade, a demonstração hoje, que é mais feita, é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho outras contas no patrimônio líquido além da conta de lucro. Né? Então, ou seja, se eu faço essa DMPL, eu não preciso fazer essa outra, que é a DLPA. Porque a DLPA é como se fosse uma coluna da DMPL. Então, eu vou evidenciar todas as movimentações que ocorreram em contas do patrimônio líquido. Né? Então, isso aqui a gente vai falar. E as reservas de lucros são as destinações feitas do lucro para diversas possibilidades. Uma reserva, que é a que mais cai em prova, é a reserva legal. Tá? Essa eu vou comentar com vocês aqui agora. A reserva legal é a única obrigatória. Tá? Essa reserva legal, na verdade, ela é o quê? 5%, vou botar aqui, ó, reserva legal, ela corresponde a 5% do lucro líquido do exercício apurado na DRE. Oi? Reserva de lucro, isso. É que, na verdade, são várias reservas, entendeu? Que a gente vai falar na avançada. Mas a obrigatória, a única obrigatória é a reserva legal, que é uma das reservas de lucro. Só que essa reserva legal, que aí a banca adora, fisco adora fazer isso, tá? Não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Vamos imaginar que eu já tenho uma reserva legal no valor de 100 mil reais. E o capital social, hipoteticamente, né? Vamos pensar aqui. Capital social, deixa eu ver aqui. De 1 milhão. Está 1 milhão aqui, né? De 1 milhão. Atualmente, a minha relação reserva legal, capital social, é de quê? De 10%, né? Não é isso?
Aí vamos imaginar que a empresa apresente um lucro de 4 milhões de reais. Em tese... Oi? Lucro bom, né? Em tese, se eu tirar 5%, né, de 4 milhões, vai dar o quê? 200 mil reais, vocês concordam? Só 200 mil reais, se eu fizer isso aqui, ó, ele passa a ser o quê? 300. 300 maior do que 20% do capital social. Então, eu não posso fazer a reserva de 200 mil. Só posso fazer de 100. Aí, ok, eu tenho que fazer uma alteração contratual. Não tem problema nenhum, mas tem que fazer alteração. Senão dá ruim. Tá? Então, essa é a única reserva obrigatória. As outras são definidas em estatuto e tudo mais, para algumas outras finalidades, a gente fala sobre isso na avançada. Tem reserva de contingência, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivos fiscais, tem vários tipos de reservas aqui. Aqui não... Oi? O limite, né? O limite da reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social. Isso. Oi? É 5% do lucro líquido, né? Então, é do lucro líquido. Do lucro líquido. Do lucro líquido. Que é o apurado na DRE, né? Que a gente vai ver na parte da tarde. Sim, subvenção. CPC 07. Subvenção. Subvenção de assistência governamental. E a reserva de contingências entra na reserva de capital? Reserva de lucro. Faz parte da reserva de lucros. Também. São 7 ou 8 reservas de lucros que a gente vai falar. Uns 40 encontros, tô brincando. Não, mas na verdade, assim, eles estão prevendo a mesma quantidade de encontros, né? Uma semana, né? Mas dá para fazer. Oi? Entendi. O que não foi dado em sala de aula, né? Aí tem duas possibilidades. Se for muito tópico, é bem provável que precise vir, né? Mas como eu tenho um mini estúdio em casa, pode ser que eles... grava aí, antes, sintonizar as outras aulas que aí é disponível para vocês, entendeu? Então, assim, se forem poucos pontos, é bem provável que eles peçam para gravar, para não ter também esse custo, né, adicional de me trazer, né? Mas, assim, tá sendo um desafio enorme fazer contabilidade geral em 7 dias, tá? Aliás, em 5 dias e meio, né, 6 dias. Porque assim, é muita coisa, é muito assunto. Né? Mas eu também entendo a posição do curso, porque realmente, imagina. E também nem eu conseguiria, né? Assim, tem lugar que a gente às vezes faz contabilidade geral num ritmo bem mais lento, tá? Com 15 encontros, 12 encontros. Mas assim, o ritmo bem mais suave. Bem mais suave. Então, mas a gente teve que correr, assim, a gente teve que... O material tá aí, mas a gente teve que o quê? Fazer a pontuação, né? Assim, eu admito que a pegada foi forte. Preciso admitir. O conteúdo tá aqui, mas foi forte. Foi forte. Né? Então, assim, imagino que tenha sido produtivo, que esteja sendo produtivo, mas é forte. Não dá para ficar picando. Tá certo. Então, para fecharmos aqui o patrimônio líquido, de acordo com a Lei 11.638/2007, né, foi, vamos dizer assim, foi colocada a possibilidade de reconhecimento de uma conta chamado de ajuste de avaliação patrimonial. O que seria essa conta? Aí, muito cuidado com isso, porque, na verdade, essa conta, ela, vamos dizer assim, são pouquíssimas contas que podem ser utilizadas, né, nesta situação. A ajuste de avaliação patrimonial é o seguinte:
antes das normas internacionais de contabilidade, era possível no Brasil fazer a reavaliação espontânea de ativos. Lembra que você falou? Avaliou e tal, não sei o quê, eu poderia fazer a reavaliação de ativos. Isso não é mais possível. Não é mais possível. Mas alguns itens de ativos e passivos que são mensurados a valor justo, ou seja, valorados a mercado, né, qualquer aumento ou redução do valor justo ou valor de mercado desses ativos que não transitarem para resultado, que não forem vendidos ainda, qualquer oscilação vai direto para o PL, através da conta de ajuste de avaliação patrimonial. Tá? São pouquíssimas contas que têm essa característica. Tá? Então, assim, dificilmente a prova vai falar para vocês, quais são as contas? Não existe muito isso. Ela vai indicar que a conta tem esse perfil. Por exemplo, existem alguns instrumentos financeiros, que está no CPC 48, que são valorados a valor justo. Então, a própria banca ela vai te indicar que esse instrumento financeiro tem mensuração a valor justo. Então, ou seja, se houver um acréscimo, por exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui estava lá no ativo por 100 mil reais. Eu não quero vender esse cara, eu não comprei para vender, eu comprei para especulação. Eu posso até vender, mas não comprei com a perspectiva de sair vendendo a qualquer momento. Então, ou seja, supondo que esse cara teve uma valorização de 10%, então esse instrumento financeiro, ele vai para 110 no ativo. Como eu não vendi esse cara ainda, esses 10 mil a mais serão registrados nesta conta específica de ajuste de avaliação patrimonial. Mas ressalto, pouquíssimas contas têm essa característica. Tá? Então, ou seja, somente contas que são mensuradas a valor de mercado e que possa ter alteração no seu valor, tanto para ativo quanto para passivo. Mas ali é uma aplicação financeira, não deixa de ser uma aplicação financeira, entendeu? O terreno somente se ele for utilizado como propriedade para investimento. O terreno de utilização própria da empresa, não. Ou seja, terreno é custo. Custo. Eu falo do custo que fica ali, um abraço. Não pode ser depreciado. No máximo, a recuperabilidade dele, lá que eu falei, de perda por redução ao valor recuperável. Se o terreno foi comprado com o objetivo de valorização, somente de valorização, valor justo, eu posso utilizar isso aqui. Sim, sim. Mas não se preocupe muito com essa conta não, tá? Então, assim, a banca precisaria indicar muito especialmente essa natureza ou explicar o porquê dessa conta. Olha, ativos e passivos que são mensurados a valor justo, cuja oscilação pode decorrer de valor no mercado, são registrados em ajuste de avaliação patrimonial? Sim. Então, eu preciso ter esse texto, se for o caso, para falar que é certo ou errado. Então, assim, não se preocupem muito. Isso é imobilizado. Imobilizado. Utilização da empresa ou imobilizado. É custo de construção e um abraço. Tá? Não se preocupe muito com essa conta aqui, são pouquíssimas contas que têm essa característica. Tá? E, obviamente, por fim, os prejuízos acumulados. Né? Reparem que a gente não tem mais a conta de lucros acumulados. Por conta da Lei 11.638, eu não posso ter saldo no final do exercício da conta de lucros acumulados, porque eu preciso destinar o lucro para distribuição de dividendos, para reservas, para compensar prejuízos ou para aumentar o capital. Então, o máximo que eu posso ter aqui são os prejuízos acumulados. Se houverem prejuízos sucessivos, eu preciso registrar no PL. Lucros acumulados precisam ser destinados, então não podem constar mais no patrimônio líquido. Se tiver lucro, sempre zerado a conta do lucro acumulado. Sempre destinando para alguma coisa. Agora, se houver prejuízos sucessivos, vai aparecer aqui. Legal aqui, gente? Beleza? Estão vivos ainda? Não? Ó, então, podemos voltar 1h30, beleza? Ok?
Né? 1h30, tá bom? 1h30 de almoço. Tá bom, não? É que seria, né? Tá bom, né?